virtualmente, tem muito tempo que a gente não participa, eu estava fora e o último jogo foi muito tarde, mas que bom vê-lo nessa circunstância que o Atlético ganhou, Eduardo. Mais de 20 mil pessoas hoje lá na Arena MRV, uma vitória importante. O Atlético pega um elevadorzinho, está muito embolado ainda, mas chega a 21 pontos e uma vitória sem muito sofrimento, onde o Atlético acho que teve uma boa atuação até os 16, 25 minutos, já tinha aberto o placar com o Minda num belo gol. Depois perdeu um pouco de intensidade, mais uma vez falhou, né, na cobrança de escanteio, na bola aérea, tem sido um problema, mas no segundo tempo, uma jogada bonita do Bernard com o Lodge, até o Lodge ser tocado ali dentro da área, pênalti claro que o Maicon converteu, e o Cissé, que havia falhado no meio de semana, Eduardo, deixou dele, primeiro gol do Guinelê, Cissé, para fazer Atlético 3-1. Um forte abraço para você, obrigado mais uma vez, mestre Ávila. Boa noite, Bolivar, boa noite quem nos acompanha. Antes de mais nada, quando eu entrei aqui, você estava falando sobre Milton Naves. Convivi com Milton Naves assim, há algum tempo. Uma curta passagem da Secretaria Municipal de Esportes, quando eu estava saindo, após a gestão que eu trabalhei, ele esteve na mesma secretaria. Na época que assumiu a secretaria, se não me memória, foi o João Leite, ele trabalhou um tempo lá com o João. Aliás, ele trabalhou antes também. E tinha muito contato com ele na cabine da rádio. Lembro uma vez de um jogo do time azul aqui com o Ganso, pelo Campeonato Mineiro. Eu estive lá na cabine dele. Com o Ganso, você fala o Araxá, né? O Araxá, né? E eu falei aquelas coisas do jeito que eu gosto de falar. Nossa, a torcida tá toda aqui em cima, você é louco. Mas era um figuraço, marcou a época. Hoje eu li muito sobre ele, fez 9 Copas do Mundo, fez Olimpíada, é uma figura... E novo, né? Mais novo que eu. 67 anos, Eduardo, muito novo. 67 anos, novíssimo. Ele era torcedor do Coelho, né, Eduardo? Ele era. Americano, Minha homenagem a ele, um grande abraço, cara. Tá em paz aí. Um dia a gente encontra. Eu quero que demore muito. Um dia a gente encontra, sem pressa. Vamos lá ao jogo. Você disse aí sem sofrimento. Relativo. Porque nós fizemos 1-0 ali na primeira metade do primeiro tempo e eu esperava que o time continuasse com aquela vontade que entrou em campo. Quando nós fizemos o gol, nós já tínhamos perdido pelo menos 2. Perdido assim, chance de gol, né? E o time encolheu completamente e cedeu o empate. E eu diria que antes mesmo de sair o gol de empate, já existia um certo sofrimento ali no meio da torcida. O empate, de novo, outra vez, vai ainda ter um segundo tempo, tá? E o Mirassol iniciou o segundo tempo com mais ímpeto. Aí o Atlético foi assumindo, acomodando. O treinador fez aquela primeira substituição e entrou o Cissé. Depois, 1 minuto antes do gol, saiu o Mina e entrou o Lian, que reforçou o sistema defensivo, está 2-1. Imediatamente o Cissé fez aquele gol maravilhoso, gol muito bonito. Podia ter feito o segundo ou até rolado para alguém fazer o Cauã Soares, né? O Cauã Soares tinha acabado de entrar, estava mais bem posicionado ali. Mas, enfim, foi uma vitória que dá-se um alívio danado para nós todos. Porque nos últimos jogos, eu brinquei hoje lá durante o intervalo, se a cada jogo com esse sofrimento eu perder 15 dias de vida, só nessa temporada eu já perdi 2 anos. Porque tem sido duro, difícil, com muito sofrimento mesmo. E quando ganha apertado. Aí você começa a fazer conta, né? Você tem que fazer conta a todo momento. Fugir da linha de baixo, sonhar com classificação de Libertadores. Título tem que pensar. Tem que pensar mesmo. Isso aí é mais utopia do que aquela que eu falo do relação ao estádio. Quem sabe um G5, G6, que vai aumentar isso aí, evidentemente, com as conquistas de Copa Brasil, eventual Sul-Americana e tudo isso. Então você pensa em pontuar e ir lá para cima. Mas eu, sinceramente, Eduardo, o que eu quero nessa altura?
consolidar, assim, de fugir dessa parte de baixo. Hoje nós vamos dormir possivelmente no 7º lugar, amanhã pode alterar, porque Curitiba joga, Bragantino joga, outros clubes jogam. Então, a grande possibilidade é que esse 7º não seja mantido. Mas pode até ser mantido. Mas o grande desejo meu é fugir da parte de baixo e dar oportunidade para a meninada. Nesses 2 últimos jogos, o de hoje e o do meio de semana, quem garantiu aquele tento lá para que levou para as penalidades foi o Pacini, que veio da base. Hoje, quem tirou o sufoco, porque quando estava 2-1, é a mesma coisa de 1-0, é um gol de diferença, com esse galo traiçoeiro no sistema defensivo, foi o Cissé, que veio da base. E tem outros nomes interessantes da base, o Cauã, que acabou entrando hoje, Índio, o Vitão, que eu sempre defendo, o Vitão tem 1,80 m. O Vitão subiria hoje com esse zagueiro, certamente. Enfim, o que eu quero nessa temporada é fugir da zona de baixo, oportunizar a meninada e preparar um time decente para o ano que vem, sem esses medalhões que ganham uma fortuna e não tem respeito com essa nossa camisa atleticana. Eduardo, mas não. Só para Não, concluir. Eu desculpa. quero que nessa janela que vai abrir, falando em números sem falar nome, que saia pelo menos uns 10 e que chegue em 5, e que suba a meninada e que a gente forme time para o ano que vem. É o que eu quero para agora. Não, eu ia te cortar, peço desculpa, justamente para dizer isso. Nós temos uma janela do meio do ano aí, apesar da expectativa não ser das melhores em relação às chegadas e os reforços, mas pelo menos a saída de alguns jogadores que está claro, né, Eduardo, que pouco acrescenta. Agora, você citou aí, vamos ver se a gente consegue colocar na tela a questão da tabela, Eduardo, porque, de fato, igual você falou, amanhã as coisas podem mudar, obviamente, né? Porque a tabela vai ser completada, mas eu gostaria de chamar a atenção a todos que estão nos acompanhando, exatamente 10 horas e 23 minutos, estamos ao vivo aqui com o mestre Eduardo de Ávila. Deixa eu trazer ao palco aqui a tabela da Globo.com, Eduardo, está aí a tabela, né? Tem jogos ainda acontecendo. Deixa eu fechar aqui, criar a conta, não preciso. Aqui, ó. Vamos lá. O Palmeiras está empatando, né, Eduardo? Está 1-1. Está empatando com o Cruzeiro, 35 pontos. Flamengo, 30. Fluminense, 30. São Paulo, 24. Atlético Paranaense, 23. Bahia, 22. E o Atlético, com essa vitória, chegando a 21 pontos, né? O Internacional já jogou e venceu 4-1 no Vasco, né? Uma grande vitória do Inter, que vem se recuperando na competição, chegando aos mesmos 21 pontos do Atlético. Bragantino, que joga amanhã, Coritiba, Vasco com 20, Cruzeiro com 20, Vitória 19, é isso? Botafogo 18, Santos 18, Corinthians 18, Grêmio 17, Mirassol foi adversário e derrotado por 3-1, 13 na zona do rebaixamento, né? Remo 12 e Chapecoense. Eu acho que a Chapecoense acaba sendo a Chape virtual rebaixada. Mas, Eduardo, o que chama a atenção é o seguinte, o que eu queria chamar a atenção é como o campeonato está muito embolado, né? Tirando Palmeiras e Flamengo, a distância, por exemplo, do Atlético Paranaense, que tem 23 pontos, para o Botafogo, que está. Botafogo não, para o próprio Corinthians, que está, né, na beira da zona do rebaixamento ali, é de apenas 5 pontos, Eduardo. Então, realmente, já posso tirar a tabela, realmente uma situação, um campeonato muito, muito, muito apertado, muito justo ali entre a maioria das equipes, né, Eduardo? Interessante assim, o Curitiba, que é um dos que pode nos tomar lugar amanhã, o Curitiba vai a Santos pegar o Santos. Então, pela lógica, o Santos não deve perder. Então a gente continua na frente do Curitiba. Mas tem um confronto Bragantino com Vitória. Se houver um vencedor, ele pula na nossa frente. Vitória de imediato e com jogo a menos. O resultado legal seria empate. Mas olha que coisa curiosa, o Mirassol, que está em 18º lugar, que nós ganhamos hoje. O Mirassol eliminou na Copa do Brasil o Bragantino,
O Mirassol é líder da chave dele na Libertadores da América. Está indo bem nas Copas, Indo bem, faltam 2 jogos só, deve classificar para a fase seguinte da Libertadores. E está em 18º lugar, também com um jogo a menos. É um jogo a menos que a maioria dos clubes. Então, são situações assim que são muito interessantes. O Galo, na Sul-Americana, nós vamos receber o Cienciano quinta-feira, 19 horas, aqui na Arena. Depois, nós saímos para jogar com o Corinthians e voltamos a jogar aqui com o Puerto Cabelo. Se o Galo ganhar, que tem tudo para ganhar, dos 2 adversários, o Cienciano e o Puerto Cabelo, o Galo de lanterna pode virar o líder da chave da Sul-Americana e avançar para a próxima fase. Na pior das hipóteses, segunda colocação, porque depende de outros também, dar uma tropeçada aí para ele ser o líder geral. Então o negócio está nivelado, existe, o Palmeiras disparou. O Flamengo e o Fluminense estão meio que colados neles, mas o Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras e 2 a menos que o Fluminense. Então, com 30 e 35 pontos com esse empate do Palmeiras até agora. Nós estamos no 7º lugar com 21. Aí você olha para cima, está colado no G5. Você olha para baixo, não está tão distante do Z4, não. É uma situação muito interessante e praticamente um turno encerrado. Porque faltam 3 jogos, já foram 16 rodadas, para fechar o turno. E vai para a paralisação com 18 rodadas cumpridas, faltando um único jogo para encerrar que é contra o Bahia. Que é contra o Bahia aqui. Isso. Então, tudo é possível. Só não é possível ganhar o título. O Palmeiras está com muitos pontos na nossa frente. É difícil tirar essa diferença. Mas almejar uma 3ª, 4ª colocação e a classificação direta para a Libertadores é possível. Mas eu acho, e reforço o que eu disse na fala anterior, é preciso trocar boa parte desse elenco. Eu vi agora que Renier parece estar com proposta do México, o Scarpa já está sendo cantado em outros clubes por aí, Igor Gomes. O tem próprio mais, Dudu está meio escanteado. Dudu, e tem jogador que não completou 13 partidas, que ainda pode transferir. E eu acho o seguinte, a grosso modo, saem uns 10, chegam uns 5, sobe a meninada, que nós vamos ter time para fazer bonito ainda esse ano e mais ainda na próxima temporada. Tem que ter paciência, o torcedor. E eu falo isso porque eu também sou assim, torcedor é impaciente, eu quero ganhar todos os jogos. Mas imagina você, nesses 21 pontos que nós temos, que são 14 atrás do Palmeiras, 6 desses pontos, nós perdemos para o Palmeiras aqui, quando nós empatamos 2-2, estava ganhando o jogo até o final. Um jogo que nós merecemos ganhar. Inclusive com o gol do Coelho, né, que nada convence, né, imagens totalmente inconclusivas. A gente torce realmente que seja implementado o mais rápido possível o impedimento semiautomático, né, Eduardo? Porque não foi só nesse jogo do Atlético, o próprio Santos jogando contra o Cruzeiro no Mineirão também, de alguma forma, foi prejudicado. Enfim, ali foi um vacilo, né? O Atlético vencia por 2-1, teve esse lance do Coelho, que eu acho que foi um gol mandrake, mal anulado, né? E ali aquela escapada do Vitor Roque ali, a bola acaba batendo ali, o bate-rebate ali no Everson e a bola acaba entrando ali. Mas, sem dúvida, era uma vitória na estreia, que 2 pontos que seriam importantes, né, Dó? Mal anulado para evitar processo, né? Mal anulado para evitar processo. Então, além desse empate com o Palmeiras, o do Botafogo, que a gente vencia até os 44 segundos tempo, e o do Remo, que a gente ganhava por 2-1, tomamos uma virada e ainda achamos um empate no final. São 6 pontos. Imagina a gente com 27 pontos. 27 pontos, nós éramos o 4º colocado da tabela hoje. E mesmo o time oscilando da forma que tem oscilado, né, Eduardo? São exatamente 10 horas e 30 minutos. A Márcia está mandando mensagem aqui. Daqui a pouco eu vou começar a registrar. Antes disso, deixa eu resenhar mais, analisar mais com o mestre Eduardo de Ávila, que é muita gente mandando mensagem, Eduardo. Quase 700 pessoas ligadas conosco, agradecendo a audiência de todo mundo que já está acostumado com o nosso pós-jogo. Mas eu quero saber, então, Eduardo, então você acha que eu coloquei como uma boa vitória do Atlético. Não acho que o Atlético deu tanta chance, assim como o Botafogo também. O Atlético fez uma boa partida, apesar daquela falha decisiva no finalzinho ali, né? Agora, o que você achou dessa formação inicial
de novo do Barba com o Everson no gol, Natanael, Juan, Alonso e Lodge. No meio, Michael mostra muita liderança ali, né, Eduardo, ao lado do Alan Franco, com o Bernard, e na frente o que vem sendo o ataque do Atlético, que é Coelho, Minda e Cassierra, Eduardo. O que você tem achado dessa coluna dorsal, a forma que o Barba tem montado esse time do Atlético? Eu acho que o Barba, nesse jogo e nos últimos jogos, já mostrou qual é o time que ele tem, que ele conta, pelo menos até essa paralisação. Havendo a informação que todos nós esperamos, que ele mais ainda do que nós, esse é o time base dele. E, eventualmente, você tem uma outra crítica, é natural. Eu preferia, por exemplo, que o Franco jogasse na ala direita e colocasse lá o Tomás Pérez no lugar do Franco ali. Ali na frente, eu acho que nós estamos bem demais. Estou adorando Minda com Cassierra. O Coelho compõe bem aquilo ali, desde que jogando pela esquerda. Hoje já jogou mais à direita. Eu prefiro o Coelho jogando do lado esquerdo. Na zaga, eu teria ponderações, porque eu acho que nenhum dos 4 que tem sido utilizados me deixa absolutamente tranquilo. Mas vale ressaltar que hoje é uma partida segura do Alonso, né, sim, Eduardo? Sim. O Juan e Alonso, o time hoje, em momento algum, fez com que a gente entrasse em desespero, embora tenha havido um sofrimento ali a partir do empate até chegar no segundo gol e consolidar com o terceiro. Eu confesso que eu não entendi porque que o Bernard estava naquela bola, Eduardo. Confesso que eu não entendi. Também não. Deixou um zagueiro de 1,80m ali naquela posição sozinho com o Bernardo marcando, não dá. O William Machado subiu ali, o Bernardo nem subiu. E mesmo que subisse, né? A diferença de estatura ali. Podia botar uma escada ali que não dava, não tem como. Mas eu realmente não entendi. A partir do terceiro gol, você relaxou, você ficou tranquilo. Agora é questão de esperar o tempo passar. Aí 5 minutos de acréscimo, bola para lá, podia ter saído o 4 gol. Se saísse o 4 gol, ia acontecer uma coisa interessante, que a gente ia zerar o saldo, porque agora nós estamos com um negativo. E eu estava naquela, assim, com um amigo meu lá do lado, o Otto. Lá, Otto, precisa sair o 4 gol aí para zerar o saldo negativo de 1. Então, não voltei para casa pé da vida como eu tenho voltado ultimamente. Mas, assim, ainda tem muito que caminhar, tem muita coisa para acontecer. E eu espero que essa mini reformulação, se é que pode chamar assim, aconteça no meio do ano, para a gente ter uma perspectiva melhor para o final de ano. E dentro desse contexto que nós estamos vivendo aí, não dá para abdicar de nenhuma das 3 competições que nós estamos envolvidos. Nenhuma. Priorizar o brasileiro, seja para fugir do rebaixamento ou para sonhar com alguma coisa lá em cima. Nós temos que jogar para isso e temos que jogar também em busca de classificações na Copa do Brasil e na Sul-Americana, tanto para pensar em título, a Copa do Brasil dá 2 vagas na Libertadores, a Sul-Americana apenas uma, como para receita. Embora eu sempre tenha dito o seguinte, depois que virou SAF, eu não estou nem para receita. Quem pariu o Matheus que embale. Eles é que inventaram essa coisa, eles é que pegaram com 700 mil de dívida, levou para 1,7, eles é que se danem com isso. Mas, em termos de receita de equilíbrio financeiro, eu acho que a cada fase das Copas, Brasil e Sul-Americana que avançar, é receita para o Galo, é acomodação para evitar problema. Porque você vê que o Sampaoli já entrou no CNRD acionando o Galo esses dias aí. Essa é mais uma informação, Eduardo, que era importante tocar, né? Porque o Atlético acabou recebendo, né, o Pix lá da CBF por essa classificação também. Até agora já recebeu 5 milhões de reais, né, por esse avanço de fase, né, por ter passado de fase, 3 milhões e 2 milhões. Agora, tem esse lado financeiro realmente que preocupa e tem essa situação, né, Eduardo? A gente volta a conviver de novo com notícias como essa, que o técnico Jorge Sampaoli, né, que rescindiu ali em fevereiro, acionou a CNRD, Câmara Nacional de Resoluções de Disputa, cobrando 10 milhões. Foi feito um acordo em 15 parcelas de R$ 666.066,
pagou-se a primeira, as outras em aberto, e o Atlético acabou sendo acionado, né, nessa Câmara Arbitral aí em relação a essa dívida com o Sampaoli, né, Eduardo? Eu, inclusive, aqui, há coisa de mais ou menos um mês, eu tive na CBF Academy, né, um grande abraço para o Ricardo, eu tive acompanhando a palestra do professor Fred Albuquerque, da Fundação Dom Cabral, né? O Fred foi convidado para dar uma palestra aqui, para dar uma aula aqui, inclusive muito interessante, e um dos que estavam presentes era o advogado do Sampaoli, né? Ele que é baseado em Santos, tem uma relação com o Sampaoli desde a primeira passagem do Sampaoli lá pelo Santos, né? E falávamos sobre isso. Isso já tem mais de um mês, né? Então, parecia que a coisa ia bem, mas, mais uma vez, mais uma notícia muito ruim aí, já que o Atlético não honrou mais esse compromisso, né? E acabou sendo acionado aí na CNRD, né? Bom, Ivan, isso é no mínimo constrangedor, né? É, Você para dizer o mínimo, né? tem receber informação que o seu time está sendo acionado pelo não cumprimento de compromisso financeiro. O que me incomoda demais é que, quando se transformou em SAF, as coisas que foram ditas, as coisas lindas, maravilhosas que foram colocadas, duas delas não aconteceram. Uma delas é o seguinte: o oficial de justiça não vai mais bater na porta do Atlético. Tem acontecido isso sistematicamente. A outra é aquela do time de ponta no futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Nós ficamos 2 temporadas sem ser disputando até o final para não cair para a Série B. Então, são coisas que o torcedor não aceita e que mexe demais com o nosso emocional. Mas mexe muito, mas muito mesmo. E eu percebo, eu sinto no dia a dia, no contato aí de rua com o torcedor do Galo, um desânimo, uma brochada que o torcedor deu com essas promessas não cumpridas pela SAF, que é essa questão de dívida, questão de time competitivo, que não acontece. E que os caras querem que a gente fique aqui reconhecendo o título 2021 ad eterno. Não dá, né? Eu já estou com 68, eu não vou esperar mais 50 para outro título brasileiro, não. Embora eu tenha comemorado os 3. O reconhecimento, claro. O 51 já estava por aí, o 2021. Quero comemorar outros ainda, rápido. O de 37 não, Eduardo. O de 37 não. Comemorei quando ele foi reconhecido. Exatamente. O título que fez justiça àquele time, né? Com o Zezé Procópio. Aquele de 37, o valor dele para mim é o mesmo valor das Copas Brasil antes de 70. Que reconheceram lá e agora reconheceram também. Claro. Você viu, não viu, deixou de ver, isso pouco interessa para mim. Eu não vi Guará jogando, reconheço a importância do Guará. Eu não vi Mário de Castro jogando, reconheço a importância do Mário de Castro, mexicano e tanta gente. Então, o 66 que eu vi era Copa do Brasil, que jogava meia dúzia de partidas. Reconhecer esse título de 66, Taça Brasil, o outro foram 8 partidas. Roberto Pedroso. Pois é. Então, é isso. Reconhecimento mais do que favorável. Massa do Galo, são 10 horas e 40 minutos. Estamos recebendo mais uma vez o mestre Eduardo de Ávila, dessa vez numa noite um pouco mais feliz, porque o Galo ganhou. Mais leve, né? Mais leve, né, Eduardo? Realmente é complicado, né? Vamos ter um domingo mais tranquilo, né, Eduardo? Depois de muito tempo, hein? Depois de muito tempo. Mas então, você acabou de me dar o título para minha crônica de amanhã, que eu levanto de madrugada para fazer. Domingo feliz. Tinha muito tempo. Mas de certa forma porque, como nós falamos e mostramos a tabela aí, está tudo tão pau a pau, né? A diferença é tão pequena que o Atlético estava liberando a zona do rebaixamento, né? E é claro, ainda faltam 2 partidas fora. O Atlético tem ido muito mal como visitante e ganhou apenas 2 partidas, né? Lá na Arena Condá, 4-0, goleando a Chapecoense, que é a lanterna, e o Cruzeiro no Mineirão, né? O Cruzeiro também já não vence o Atlético como mandante no Brasileiro, já são mais de 3 anos, né? Mais de 13 anos, né? Mas é aquela história. Jogar contra o Corinthians fora
lá no estádio deles, lá em Itaquera, e jogar contra o Vasco em São Januário, não é brincadeira, né? Então, realmente, a necessidade dessa vitória que veio nessa tarde e noite na Arena MRV era de fundamental importância, né, Eduardo? De fundamental importância. Márcia do Galo, manda mensagem para cá. Eu vou começar a registrar as participações, mas antes eu quero saber, Eduardo, quinta-feira, naturalmente, 7 horas da noite, é um horário que o pessoal fala complicado por causa do trânsito, né? Mas eu prefiro, eu que estou aqui num fuso horário de 4 horas na frente, aqui 11 são horas da noite. 2h41 aqui, né? Aí são 10h41, num sabadão, a turma está tranquila e tudo mais. Mas 7 horas da noite você estará lá. E só tem uma opção, né, Eduardo? Vencer ou vencer, porque O qualquer empate já tira. tropeço, o atleta está fora. Tá fora. Se empatar, já está fora. Tem que ganhar e começar a tirar a diferença de saldo de gols. As derrotas Puerto Cabelo e o Cienciano fora de casa e o empate com a Juventude, eu disse antes da Sul-Americana iniciar, então, seguramente posso ter falado isso daí em alguma live com você e com o próprio Breno, que era chave para fazer 18 pontos. Nós perdemos 8 dos 9 pontos fora de casa para esses times. Então, Pela eu acho primeira que vez perdeu para um time da Venezuela, né, Eduardo? Pela e do primeira vez Peru, na história. e do Peru fora de casa. E do Peru também, do Cienciano, que é o adversário da próxima quinta-feira. E mais, né, Eduardo? Aquele empate na última rodada, depois de abrir 2-0, aquilo também foi inadmissível. E na sequência, o empate para o Botafogo. E na sequência, uma partida muito ruim, por muito pouco, e graças ao Pacini e ao Everson, não foi desclassificado. Então, ainda bem realmente que o Atlético venceu hoje, mas não quer dizer que venceu, que está tudo certo, né, Eduardo? Realmente precisa de um processo. O Atlético tem que conseguir uma sequência de boas vitórias e boas atuações também, para que tenha essa confiança realmente restabelecida, né, Eduardo? Olha, eu penso o seguinte: esses 4 jogos que nós temos aí, Corinthians e Vasco fora pelo Brasileiro, nós temos que fazer no mínimo 2, 3 pontos. O ideal seria 4 ou 6. Ou seja, empatar os 2 ou ganhar um só e fazer 2 ou 3. Ou ganhar um, empatar outro, ou ganhar os 2. Aí seria o melhor dos mundos. Na Sul-Americana, só interessa ganhar os 2. E partir para esses 50 dias de paralisação, vão ter aí 4 ou 5 jogadores do Galo disputando a Copa do Mundo, né? Os 3 equatorianos, o Alonso, que possivelmente já vá para a Copa do Mundo e já fique lá pelos Estados Unidos mesmo, e o Cassierra, que está na lista de 55, que pode ou não ir. Entre os brasileiros, ninguém foi chamado, felizmente, porque eu não gosto de ceder jogador para a seleção brasileira. O Everson é injustiçado, também concordo que está injustiçado. Eu prefiro o Everson aqui do que lá para servir para a seleção. E na volta, com essa eventual reformulação, encarar novos tempos e que as coisas aconteçam de maneira diferente. É tudo que eu quero, que eu desejo para o meu time, para o nosso time do coração, nesse ano 2026 ainda. Quem sabe beliscar lá uma Copa do Brasil ou uma Sul-Americana. Eu não viajo mais, não. Gastar aquele dinheirão todo que eu gastei para ir lá fazer aquele vexame no Paraguai, não conte comigo, não. E crescer no Foram, Campeonato Brasileiro. foram 2 anos seguidos, né, Eduardo? De uma 2 decepção anos. muito grande. Tanto lá no Monumental de Nui, como no Defensores del Chaco ano passado. Eduardo, quais são os jogadores que você acha que realmente não devem ficar no Atlético ou que você gostaria que não ficasse? Olha, vamos para o setor. Lateral direito. Não confio em nenhum dos dois. Na zaga. Alonso vai embora. Vitor Hugo não dá. Lianco, eu tenho restrições ao Lianco. Lianco é voluntarioso, aquela coisa. Hoje, quando anunciou lá a escalação e o banco de reserva, a torcida aplaude o Lianco. O xerife, o pavo, o que briga. Não é o meu estilo de jogador. Meio de campo. Acabou entrando, né, Eduardo? Acabou entrando. Acabou entrando. Não entrou mal, não. Mas lá contra o Ceará, ele fez de tudo para entregar o jogo. Lá quando a gente estava 2-0, quase que ele entrega o terceiro por 2 vezes. Ele entrou aos 33 minutos do segundo tempo hoje, no lugar do Minda, que fez o gol que abriu o placar. O treinador também ali, vai sair outra história. Vamos falar de jogador. Volantes ali, Igor Gomes, para mim também pode dar linha.
Scarpa com uma dor no coração, porque eu botava muita fé e quis acreditar, mas o Scarpa parece que não tem o espírito, né? Não deu liga, não sentiu o que é jogar com a camisa do Galo. Às vezes eu acho ele preguiçoso e com má vontade. Então, só aí acho que eu já cheguei nos 6 ou 7. Tem mais, depois eu não estou com a lista dos jogadores aqui. O Dudu também. Então, tem cara ali que não tem o espírito que a massa. O casamento com a massa. Não existe isso. E o Bernard, que vinha sendo muito criticado, Eduardo, na sua opinião. O Bernard sempre esteve na minha lista. Não citei aqui agora, porque eu adorei o jogo dele hoje. Eu também. Ele está de segunda época. Na minha época de escola era isso. Ele não estava de recuperação e prova especial. Era na segunda época. O Bernard, com o que ele apresentou hoje, ele está de segunda época. Se ele continuar dessa forma, tudo bem. O Reinier também. Reinier. Quer dizer, esperar o quê de um cara que ficou 5 anos fora do Brasil? Fez X partida e meia dúzia de gols? Um negócio assim meio maluco que essa gestão fez de trazer esse tal de Reinier. Chega cheio de expectativa. Outros já vieram assim também. E alguns foram embora, né? Você vê o Alisson, não tive oportunidade, não teve oportunidade, foi lá, tá bem lá no Shakhtar, né? Então, você falou do Reinier aí, acho que a informação é do Cláudio Rezende, né? Um abraço para o Claudão, da Rádio Itatiaia, que existe uma possibilidade de times mexicanos interessados, uma vez que ele já completou mais de 13 jogos com a camisa do Atlético, ele teria que sair para o mercado externo, né, Eduardo? Mercado externo. Aqui não cabe mais isso. Vitor Hugo, nossa, eu acho que eu já citei. Vitor Hugo não dá. Vitor Hugo não dá mesmo. E o Lodge botar um pouquinho mais de vontade, viu? Porque o Lodge tem dia que ele joga bem para danar, mas a maioria dos jogos é bem acomodado. Eu queria ver os meninos jogando. O Everson no gol, com essa meninada toda. Luiz Gustavo na lateral direita, Pacino na lateral esquerda. Você é fã do Vitão, atleticano de arquibancada, né, Eduardo? Olha, eu sou mais vivido, mais antigo. Quando o time, Cerezo, Reinaldo, Polisidoro, Marcelo, Alves, essa turma, Heleno, esse pessoal todo subiu, e a gente subiu junto com eles ali, vinha de um período assim longo de domínio do lado azul, esse time apareceu, porra, foi um negócio fantástico. Eu queria repetir isso ainda nessa existência, não quero esperar a próxima, não. Tomara que venha uma boa safra. Eduardo, para terminar, antes que você saia, o Nelson Cristiano, eu vou começar a registrar as participações. Sim. O Nelson Cristiano está perguntando: boa noite, Bolivar e Barba, né? Se referindo a você, um abraço para o Nelson. Está falando se você chegou a conviver com o Mauro Naves. Você falou agora no início, logo quando você entrou, do seu carinho pelo Milton Naves. Milton Amaral Naves, né? Estou fazendo o que gosto, show de bola. Milton do Amaral Naves. Convivi proximamente, mas não assim de forma muito estreita, não. Convivemos. A convivência é boa, eu diria. Sem dúvida alguma, uma grande perda, e mais uma vez a gente abraça toda a família, amigos e administradores do grande radialista, do grande profissional, Milton Amaral Naves. Mestre Ávila, não sei como é que está em termos de tempo, mas eu preciso começar a registrar também participações. Não, beleza. Você topa continuar? Vou recolher. Vou dar jeito de dormir. O dia foi muito cheio. Grande abraço, massa. Quinta-feira, 19 horas, o jogo começa. 15h30, 16 horas, eu já estarei lá na esplanada esperando o jogo começar. E seja tudo que Deus quiser. Aqui é Galo, apesar dos 2 R's. Um grande abraço, boa noite. Valeu, mestre. Alô. Eduardo de Ávila, chegando agora diretamente da Arena MRV. Muito obrigado, Eduardo, sempre abrilhantando nosso pós-jogo, né, que já virou tradição, exatamente 10h50.